Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, por sua graça e essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui para louvarmos o seu nome, glorificar a Ele, ao Deus que vive e que reina para todos sempre. Abra sua Bíblia comigo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Enquanto você encontra, quero aqui deixar a minha palavra de gratidão por esta oportunidade, a liderança de jovem na pessoa do Maico, sua esposa, que me fez o convite. Deus continue abençoando esta mocidade em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, pela confiança, e que a cada dia Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério poderosamente. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 5, melhor dizendo. Versículo de número 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Podeis tomar os vossos assentos, que Deus abençoe. Meus irmãos em Cristo Jesus, gostaria de partilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E eu escolhi esse texto na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que se encontra no capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Acredito que seja conhecido da maioria de todos que Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Um jovem que por muitos às vezes era desprezado, às vezes as pessoas olhavam para Timóteo e desprezavam a sua mocidade, dizendo que ele era muito novo. Por mais que Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo agora recebe muitos conselhos, orientações do seu pai na fé. O apóstolo Paulo percebia que às vezes Timóteo queria desanimar na fé por causa desse desprezo das pessoas. E às vezes Paulo tinha que escrever para ele, dizendo: Timóteo, eu te admoesto que tu reavivas o dom de Deus que há em ti, que tu recebeu pela imposição das minhas mãos. Timóteo, com muita cautela, ele também tinha que lidar com os falsos profetas, com as falsas doutrinas. E Paulo orientava Timóteo também acerca dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, como ele deveria lidar com esse tipo de gente e
também com os seus ensinamentos, como ele combater. E dentro dessas orientações que Paulo dá a Timóteo, no capítulo de número 2, ele vai admoestar Timóteo, orientando a ele acerca do culto público, que se fizesse orações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus e Salvador. Aí Paulo, no versículo de número 4, ele diz algo que é muito importante. Ele diz assim, que o nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Paulo estava falando para Timóteo que eles deveriam fazer orações por todas as classes de pessoa, por todas as pessoas que ocupavam grande posição na sociedade, que estavam em eminência, para que o povo tivesse uma vida sossegada. Perceba que Paulo não só quer que todas essas pessoas, todos os reis, governadores, não tenham somente uma vida quieta e sossegada, uma boa administração, mas dentro da oração que Paulo está instruindo a Timóteo, tem um propósito maior, que é o propósito da intercessão por essas pessoas, para que eles viessem a ser salvos, porque esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Isso não está falando da universalidade da salvação de todas as pessoas. Não está dizendo que todas as pessoas vão ser salvas, porque Deus quer que essas pessoas sejam salvos. Ainda que seja o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, nem todos vão ser salvos. Não porque Deus não quer, não porque Deus não deseja, mas por causa da incredulidade dessas pessoas. Em segundo lugar, por que todos os homens não vão ser salvos, ainda que Deus deseja? Porque Deus não força e Deus não viola a vontade, a liberdade humana. Deus respeita a liberdade e a responsabilidade humana, e Deus não força essa liberdade que Ele deu para o homem. Isso não mostra que Deus é impotente em não salvar todos os homens. Isso mostra porque Deus é Deus em dar liberdade para o homem escolher ou não, se vai ser salvo ou não. Mas o desejo de Deus é que todos venham à salvação. Aí Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Perceba que Paulo
está mostrando a singularidade de Deus, dizendo: há um só Deus, há um só Deus. Ele está mostrando que Deus, ele é singular, diferente de outros deuses. Timóteo estava inserido na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era conhecida pelos seus panteões de deuses. Na cidade de Éfeso tinha Deus de todo jeito, Deus para todo gosto, Deus da fertilidade, Deus do prazer, Deus para todo gosto das pessoas. Timóteo está inserido dentro desse contexto, onde havia muitos deuses, mas Paulo está dizendo: Timóteo, prega, declara na cidade de Éfeso, que por mais que eles acreditam que tenha vários deuses, há um só Deus que é singular. Aleluia! Há um só Deus que é singular. Paulo não está inventando esta doutrina. Paulo aprendeu esta doutrina da singularidade de Deus no Antigo Testamento. Isaías, admirando essa singularidade de Deus, no capítulo 45, versículo 5, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Isaías 64, versículo 4, Isaías, admirando essa singularidade de Deus, ele diz assim: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Ele é singular. E o que faz de Deus singular, Isaías? Exatamente que o Deus a quem eu prego, que o Deus a quem eu sirvo, ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você descansa em Deus, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus, ele não é Deus que é carregado. Deus carrega. Aleluia. Deus não é o Deus que apenas é servido. É o Deus que serve. É o Deus que trabalha. Há um só Deus. Só Deus. Ele é singular. Paulo, em Romanos, capítulo de número 11, ele escreve um texto do versículo capítulo 11, no versículo de número 33. Paulo, admirado da singularidade de Deus, ele canta, aleluia, ele louva dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutável os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que possa ser recompensado ou restituído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente.
aleluia, ele é tão singular, que as profundezas das suas riquezas não dá para compreender na sua totalidade. Ninguém dá conselho para Deus, ninguém pode compreender a sua mente em toda a extensão, em toda a plenitude, porque há um só Deus que é singular, é o Deus da igreja, é o Deus da igreja, é o Deus da igreja. Aleluia, Ele é singular, Ele é singular, aleluia. Fala, Timóteo, para a cidade de Éfeso, que há um só Deus. Timóteo, fala para a igreja de Éfeso, para a cidade de Éfeso, que há um só mediador entre Deus e os homens. Que é o mediador? Para quem não sabe, o mediador é a pessoa que se coloca entre o ofendido e o ofensor para reconciliar, aleluia, o ofensor com o ofendido. Mediador é uma pessoa que se coloca entre o ofendido e o ofensor para reconciliar o ofensor com o ofendido com o ofensor. Aleluia. Quem é o ofensor? Quem eram os ofensores de Deus? Todas as pessoas, aleluia, que ainda não aceitou a Jesus, ou que está debaixo da ira e do juízo de Deus, é o ofensor. Os pecados da humanidade, o meu pecado, os nossos pecados, ofendia ou ofendem a Deus, e nós precisávamos de um mediador que se colocasse entre Deus e nós para nos reconciliar com Deus, porque Deus estava contra nós e nós éramos inimigos de Deus e precisávamos de um mediador para nos reconciliar com Deus. Segundo as Coríntios capítulo 5, versículo 19, Paulo diz assim: e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, mas colocou sobre nós a palavra da reconciliação. Aleluia, nós temos uma visão romantizada da cruz. Muitos de nós olhamos para a cruz e só vemos o amor de Deus e dizemos: olha o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto que Ele foi para a cruz. É uma visão da cruz romantizada, quando nós percebemos somente o amor de Deus. Aleluia, nós não, às vezes não percebemos que o que fez Jesus ir para a cruz foi o quão os nossos pecados ofendia a Deus, o quão os nossos pecados ofendia a Deus. Foi por isso que Ele foi para a cruz. O que estava acontecendo na cruz, meus irmãos, é exatamente o que Isaías 53 e versículo de número 5, ele nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Os nossos pecados pregou Jesus na cruz. Aleluia! Aleluia!
cruz revela o amor, é verdade, mas a cruz também revela o quanto os nossos pecados ofenderam a Deus, a tal ponto dele mandar um mediador. Aleluia, para ser ferido, para ser moído, aleluia, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus Cristo estava na cruz, que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor da separação, para que nós fôssemos sarados. Ele sentiu a dor da separação, para que nós fôssemos unidos, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Aleluia. 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 Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Não existe um outro mediador. A Idade Média a Idade das Trevas, a Igreja Católica pregou que o Papa era o mediador, e que as pessoas, para ser salvas, precisavam passar pelo Papa, precisavam comprar as suas indulgências para chegar ao céu. A Idade Média pregava que o Papa era o mediador. Foi quando surgiu um monge agostiniano, aleluia, chamado de Martim Lutero, que um dia, lendo Romanos capítulo 1, descobriu que a justificação é pela fé, aleluia, que a salvação é somente por Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E que o único mediador é Jesus Cristo. Aleluia, não tem outro caminho, não tem outro mediador. Aleluia, não é através do Papa. Aleluia, é só através de Jesus. Aleluia. Aleluia, João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, o único caminho é Jesus. O caminho que Deus desceu até nós, Jesus. O caminho que nós podemos chegar a Deus, Jesus. O caminho que desce e o caminho que sobe é o mesmo caminho. É Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Foi no tempo da Pax Romana, irmão, onde as ruas de Roma foram pavimentadas. As avenidas circunvizinhas que ligavam a Roma foram pavimentadas. Aí o povo dizia assim: todo caminho leva a Roma. Todo caminho leva a Roma. Todo caminho que você pegar, leva a Roma. Leva a Roma. Foi daí que surgiu o adágio popular que dizia: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem. Não é vai. Aleluia. É vem, porque vem tem que passar por ele, vem tem que passar pela cruz, vem tem que passar pelo caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um só caminho, há um só mediador.
O proverbista disse: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é morte. Só tem um caminho, que o final dele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E não é qualquer vida, não, é vida com abundância. É vida eterna. É vida eterna. Aleluia. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Tinha que ser homem. Ele tinha que se vestir de osso, carne e pele, para vir morrer no meu e no seu lugar. Tinha que ser homem. Anjo não serve. Tem que ter a mesma natureza de Deus, a mesma essência de Deus, e também a mesma natureza e a mesma essência do homem. Aleluia. Oh, glória. Ele tinha que pensar como nós pensamos, sentir como nós pensamos. Oh, glória. Sentir o que eu sinto, sentir o que você sente. Oh, Espírito Santo. Ele tinha que ser semelhante a nós em todos os aspectos. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz assim, ó: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele tinha que ser semelhante a nós. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, o escritor aos Hebreus diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, aleluia. Sabe por que ele tinha que ser semelhante a nós? Porque ele tinha que sentir aquilo que nós sentimos. Aleluia, para que ele pudesse se compadecer da gente. Aleluia, Deus não é indiferente, aleluia, com as tuas fraquezas. Deus não é indiferente com as tuas dores. Deus não é indiferente com as tuas angústias. Deus não é indiferente com os teus lamentos. Aleluia, ele se fez semelhante a nós, e ele sabe o que é angústia, porque no Getsemane ele foi angustiado. Ele se compadece quando você é abandonado, porque ele sentiu a dor do abandono. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Ele sente as tuas dores, porque a Bíblia diz: e ele foi homem de dores. Aleluia, nos acheguemos com confiança ao trono da graça. Eu não sei o que é que você está precisando, se é de graça, se é de misericórdia, se é de compaixão. Eu quero te dizer, se você está angustiado, se achegue ao trono da graça. Aleluia, que ele te socorre, que ele te ajuda.
Ele é compassivo. Ele é semelhante a nós. Para me encerrar, Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão fala melhor do que o de Abel. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o seu sangue clamava desde a terra. E Deus disse: Caim, aonde está o seu irmão? E Caim disse assim: sou eu, guardador do meu irmão. E a Bíblia diz: e Caim fugiu da presença do Senhor. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Abel fazia Caim se sentir culpado, e com razão. Agora o sangue de Jesus fala coisas maiores, melhores do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Jesus clama por perdão. Aleluia! Por que que o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel fazia Caim se sentir culpado, mas o sangue de Jesus, ele tira a culpa. Aleluia, ele remove a culpa. Aleluia, e nos traz para perto, e nos traz para a presença de Deus. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Eu encerro lendo um texto, Isaías capítulo 1. Aleluia. Só o sangue de Jesus. Só o sangue do mediador, para fazer isso. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Quem faz isso? Só o sangue do mediador, Jesus Cristo, homem. Aleluia, se coloque de pé. Só o sangue dele. Coloque aí para mim, irmão. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Só Jesus. Só o mediador. Só o sangue dele. Para pagar os nossos pecados, os teus pecados. E eu quero nesta noite perguntar a alguém que ouviu esta palavra e queira
se entregar a este Cristo, que é o único caminho. Aleluia. Eu mostrei para você que Jesus é o único caminho. E que em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Tudo o que você precisa está em Cristo.